E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar aí o próximo assunto de português, que vai falar um pouco sobre algumas condições do som, da escrita e das regras que a gente deve aplicar. Nós vamos falar de algumas expressões que às vezes causam um pouco de confusão. E essas expressões aí, nós vamos começar com o porquê. O porquê, ele pode ser representado dentro da língua portuguesa de 4 maneiras possíveis. Meu Deus. Ela pode ser uma relação de pergunta, uma resposta, um substantivo e pode vir com acento na condicional de pergunta também. Então, o que eles vão cobrar de vocês aqui é a percepção de quando o porquê vai ser de pergunta, separado, de resposta, com acento, sem acento, e a gente vai ver essas regrinhas agora. Então, oficialmente, as regras dizem o seguinte: o porquê, quando ele é de pergunta, ele é representado separadamente, ou seja, por que fica separado. Algumas maneiras são auditivas ou perceptivas no contexto quanto à pergunta, mas a maneira mais fácil de achar a pergunta é pela interrogação. Então, o porquê de pergunta costuma ser utilizado aí a interrogação. O problema é que a pergunta pode se manifestar de 2 maneiras: o porquê separado e sem acento, ou o porquê separado e com acento. Então, como é que a gente vai saber quando deve usar um ou quando deve usar o outro? Nas condições específicas, quando o porquê é mencionado no final da oração, como uma pergunta, ele puxa uma entonação mais forte no som do E. A gente tem uma acentuação de som. Então, quando ele está no final, a pergunta com o porquê deve usar acento. Em outra pergunta qualquer que não esteja o porquê no final, ele não vai usar acento. Então, galera, porquê de pergunta separado. E quando que na pergunta o porquê vai acento? Só se ele estiver no final da frase. Os outros 2 porquês são juntos. O porquê junto e sem acento é uma resposta, é uma justificativa. Então, quando ele é uma justificativa, ele vai ser junto sem acento. A gente pode, se ficar na dúvida se é uma resposta, fazer um acentezinho, trocar por outra conjunção explicativa, pois, se ela tiver o mesmo valor do porquê, ele é junto e sem acento. Mas ajuda bastante a lembrar: se for uma resposta, o porquê é junto. O mais diferente, podemos dizer assim, é o porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento deixa de ser uma pergunta ou uma conjunção explicativa resposta. Ele passa a ser um substantivo. Ele vai ser equivalente a um motivo. Por isso, para a gente saber o segredo do porquê substantivo, é só olhar antes dele. Só vai ser substantivo o porquê que for acompanhado de um artigo, geralmente o. Então, se vier o na frente do porquê, ele é junto com acento. Então, galera, são 4 porquês que vocês precisam lembrar. 2 são separados e são para pergunta, mas só vai acento o que tiver no final da frase. 2 são juntos, sem acento é a resposta e com acento é o substantivo, que a gente acha pela letra O antes dele. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos ver como isso se comporta nos exemplos. Então, gente, aqui tem um breve diálogo onde tudo é preenchido com porquê. João, por que você não veio ontem? Não vim porque não quis. E você não quis por quê? Não sei explicar o porquê, professor. Então, nesse diálogo, quais seriam os porquês que deveríamos usar corretamente? E eu sei lá? Bem simples. A primeira frase, observem que ela é uma pergunta. João, por que você não veio ontem? Quando é uma pergunta, o porquê deve ser separado. E nesse porquê vai acento? Não, porque pergunta só vai acento se tiver no final. Segundo exemplo, não vim porque não quis.
Percebam que isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma justificativa, é uma resposta. Por que de resposta? É junto. Porque está explicando, porque está trabalhando uma explicação a partir da pergunta. Terceiro exemplo. E você não quis por quê? Percebam que novamente é uma pergunta. Pergunta o porquê é separado. Só que agora, como ele está no final da frase, ele vai acento. Agora vamos só observar uma explicação do porquê vai acento. Percebam quando eu falo a palavra na primeira pergunta e na segunda pergunta. João, por que você não veio ontem? E você não quis por quê? Perceberam que o som sai mais forte na pronúncia? É por isso que vai acento quando a pergunta é no final. Último exemplo. Não sei explicar o porquê, professor. Então, galera, porquê aqui não é uma pergunta. Se não é uma pergunta, tem que ser junto. Agora percebam que antes do porquê tem o artigo o. E o artigo o indica que o porquê deixou de ser uma conjunção explicativa ou então uma pergunta e passou a ser um motivo, um substantivo. Então, não sei explicar o motivo, professor, seria a mesma significação relativa da frase. Então, se é um substantivo, porque o o está na frente, vai acento. Então, galera, a regrinha dos porquês não é muito difícil. Basta vocês lembrarem, quando for pergunta, o porquê é separado. Se ele estiver no final, vai acento. Quando for resposta ou quando for substantivo, o porquê é junto. Mas só vai acento se tiver o o na frente. Então essa é a primeira regrinha. Então, galera, continuando aí com mais um pouquinho de regrinhas, palavras e sons, nós vamos ver agora a regra implicada ao mais e o mas, que é uma clássica ortoépia da língua portuguesa. O que é isso? É uma palavra que escreve diferente, mas o som muito parecido causa confusão. Mais, na língua portuguesa, é um advérbio de intensidade. Mais dinheiro, mais bonito, 2 mais 2, acréscimo. Mas é uma conjunção adversativa, ou seja, ela vai explicar uma coisa que deveria ter acontecido, mas não aconteceu por uma adversidade. Agora, lembrar das duas condições, que esse aqui é advérbio de intensidade, isso aqui é conjunção adversativa, é um pouco chato. Então vamos pegar um macetezinho aqui para identificar a diferença entre os dois. Lembrando, esse macete não é regra, mas funciona muito bem. Então, galera, se vocês ficarem na dúvida em determinada frase, se deve-se usar o mais ou o mas, vocês podem usar os seguintes testes. Primeiro, na conjunção mas. Mas, como ele vai descrever uma adversidade, sempre vai vir um evento antes dele para explicar. Então, vem um evento que não aconteceu por algum motivo e o mas inicia a adversidade. Só que nesse momento de troca, a gente tem uma pausa. E na língua portuguesa, a pausa é descrita pelo quê? Pela vírgula. Então, quase sempre, vamos dizer assim, 90% das vezes, se tiver uma vírgula antes, vai ser mas. O mais de intensidade, vocês podem fazer um teste trocando pelo antônimo, o contrário. Se encaixar na frase, mas claro, de uma forma contrária à relação da frase, vocês conseguem perceber se ele deve ser utilizado. Mas o que deve se encaixar de forma contrária? O antônimo de mais é o quê? Menos. Então vocês vão trocar mentalmente por menos. Se continuar com esse sentido matemático, mas agora em vez de acréscimo, decréscimo, vai ser mais com i. Então, galera, o macete, ao invés de lembrar a regra completa,
advérbio de intensidade, conjunção adversativa. Vocês vão trabalhar com os macetes. Tenta colocar o menos. Se encaixar de uma forma contrária, é claro, se der uma ideia de diminuição, é porque o mais é com i. Ou então, se tiver uma vírgula antes, quase todas as vezes vai ser uma conjunção adversativa ou mas. Vamos ver como isso se comporta nos exemplos. Então, gente, aqui tem a primeira frase e as duas condições da lacuna, o espaço, são preenchidas com o mesmo som relativo ao ortoépico. Fiquei mais confuso ontem, mas agora entendi. Perceberam por que causa confusão? Fiquei mais confuso ontem, mas agora entendi. Se a gente parar para observar somente o som, parece que as duas palavras são iguais. Então, como é que a gente vai saber qual vai ser o segredo do entendimento? Macete. Aqui, vamos testar. Tem alguma vírgula no primeiro período relativo ao espaço, à lacuna? Não. Então, talvez não seja o mas. Se eu colocar menos, encaixa na frase como um decréscimo, fiquei menos confuso ontem. Encaixou? Não encaixou? Então, se encaixou o menos, a primeira lacuna é preenchida com mais, com i. No segundo espaço, nós encontramos a vírgula antes da lacuna? Sim. Então, com certeza, quase absoluta, que nosso espaço é preenchido com mas. Locução adversativa. Mais uma vez. Ela era mais esperta, mas não entendeu. Então, gente, novamente. Aqui, o som é muito parecido. Como é que eu vou saber a diferença? Vamos começar dessa vez pela vírgula. Aqui tem uma vírgula e tem o espaço, a lacuna para preencher. Se tem a vírgula, quase todas as vezes vai ser mas. No outro espaço, não tem vírgula, então a gente testa com menos. Ela era a menos esperta. Encaixa de uma forma contrária, decréscimo? Sim. Então o mais aqui é com i. Vamos ver a próxima regra agora. Bom, nós vimos lá, na primeira parte de português, um pouquinho das palavras homônimas. Não sei se vocês lembram. Não! E as homônimas, a gente viu que é a palavra que tem pronúncia igual. Aqui eu tenho 3 palavras relativas a serem homônimas. E aqui vocês devem tomar muito cuidado, porque pode ser, e também vocês vão encontrar presente nos exemplos da apostila, que eles cobrem de vocês esse tipo de conhecimento. Então essa parte envolve um pouco de memorização, é claro, mas ela tem alguns segredos para vocês perceberem. Então, gente, aqui tem 3 palavras, vamos lê-las. Sessão, sessão, sessão. Então o som é exatamente igual. O que vai mudar é a maneira do que elas estão escritas e, claro, o seu significado. Quando a sessão é tudo com S, é a sessão relativa ao intervalo de tempo. Por exemplo, quem já foi no cinema deve ter escolhido um horário, né? Por exemplo, o cinema foi assistir um horário das 10 horas. Então você foi ver a sessão das 10. Você foi assistir a sessão das 3. Ou seja, o intervalo de tempo relativo a que o filme no cinema está passando. Então, tudo com S é um intervalo de tempo. Usem a palavra cinema para ajudar a lembrar. Sessão com C cedilha é a parte de um todo. Ou seja, quando a gente tem uma condição geral, nós queremos um pedaço, nós estamos pegando uma seção. Por exemplo, se a pessoa específica trabalha dentro do setor administrativo da escola, então ela trabalha na seção da administração. Se tu gosta muito de ler jornal, mas só a parte relativa aos anexos, você vai ler a seção dos anexos, ou seja, a parte de um todo. E a última seção, que começa com C, é do ato de ceder, que é o equivalente ao doar também. Então, seção com C no começo
doar, ceder. Eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro, vamos ver como é que se completa a partir dessa ideia. Na primeira frase, assisti a sessão da tarde na TV. Na segunda, ele lê apenas a sessão de esportes do jornal. Na terceira, fizeram a sessão das cestas básicas. Percebam que o som é igual. Como é que vocês vão saber qual sessão correta utilizar? Princípio contextual. Assistir a sessão da tarde na TV. A sessão da tarde não passa num período de tempo? De tarde? Então, se é um intervalo de tempo, é sessão, tudo com S. Ele lê apenas a seção de esportes do jornal. Então, o jornal inteiro tem várias partes: política, informações, anexos, esportes, entrevistas. Então, o jornal está dividido em várias partes. Ele só lê a parte de esportes. Quando seção é relativa a uma parte, a gente usa o seção que vai se cedilha. Seção de esportes. E o último, fizeram a sessão das cestas básicas. Nesse caso, eles doaram as cestas básicas. Logo, é o ato de ceder, sessão com C. Então, galera, essa foi a primeira parte que descreve as palavras, regras e sons do primeiro ano. Valeu para vocês e até a segunda parte no próximo vídeo.